qual será que é o melhor? Duas camisas, 4 cores e uma nova moda, o revezamento de taças. Em 2019 e 2020, os capitães rubro-negros e alviverdes exercitaram bastante os músculos dos braços. Essa tabela mostra que Flamengo e Palmeiras, no momento, dominam o futebol brasileiro e sul-americano, principalmente nessa temporada que acabou. De todas as disputas possíveis, só o Mundial não foi conquistado por um ou por outro. Dos 15 títulos em jogo, 10 ficaram com a dupla. E mês que vem, Flamengo e Palmeiras brigam pela Supercopa do Brasil. E o Verdão ainda pode aumentar a relação se vencer a Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça da Argentina. E a tendência é que continue dessa forma, né? Que a gente continue apostando tanto em Flamengo quanto em Palmeiras para os grandes títulos no cenário sul-americano, né? No cenário brasileiro. Eu acho muito difícil você falar em hegemonia no futebol brasileiro. Mas se você analisar bem, né, essas gestões, tanto de Flamengo como de Palmeiras, né, que vêm muito fortes, muito bem feitas, né, se você vê aí a médio e longo prazo, são gestões que podem conseguir sim, né, colocar Flamengo e Palmeiras, né, brigando sempre pelos títulos. E algumas coincidências unem os momentos do Flamengo e do Palmeiras. Ambos trocaram de técnicos nessa fase vitoriosa. A bandeira de Portugal esteve presente nas conquistas dos cariocas e dos paulistas. E as duas Libertadores foram decididas com gols nos acréscimos. É biscoito ou bolacha? É contra-cheque ou olerite? É meio-fio ou guia? É sinal ou semáforo? É Rio ou São Paulo? Nesse momento, aqui no nosso futebol, não tem ou. É Flamengo e Palmeiras. 2013 é um ano marcante na vida dos dois clubes, que ganharam novos nomes na política interna. Eduardo Bandeira de Melo e Paulo Nobre assumiram as presidências e, de maneiras diferentes, lideraram revoluções administrativas e financeiras. O fato é que depois de 8 anos, os dois clubes são os maiores faturamentos do futebol brasileiro, têm mais dinheiro para gastar e aí acabam também dominando a parte esportiva. De acordo com o site Transfer Market, especializado em analisar o mercado do futebol, o Flamengo tem o elenco mais valorizado do país e o Palmeiras o segundo. Juntos, valem quase 1 bilhão e 664 milhões de reais. A lógica financeira do futebol é razoavelmente simples. Quando um clube de futebol arrecada mais do que seus adversários, ele tem mais dinheiro também para gastar, para contratar jogador. Com isso, ele tende a ter um elenco mais qualificado que, se bem treinado, tem também mais chances de vencer dentro de campo. Nesse ciclo virtuoso, houve também um investimento muito pesado em estrutura, com ótimos centros de treinamento. O Palmeiras, em 2014, ainda inaugurou uma moderníssima arena no lugar do antigo estádio. Além disso, em campo, os dois conseguem mesclar a experiência de jogadores de seleção mais caros e talentos formados nas divisões de base. Nesse cenário, a pergunta é: quem é o melhor? Essa pergunta é bem difícil de responder, né? Qual o melhor time? São dois times muito fortes, né? Flamengo com jogadores individualmente falando melhores, né? Os 11 do Flamengo é um time muito forte, mas aí você vai pro lado do Palmeiras, é um elenco muito equilibrado, né? Um time muito equilibrado, né, nos seus setores. Para mim, o melhor time é o Flamengo e o melhor elenco, aquele que consegue modificar um jogo com um elenco muito forte, é o Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, a concorrência que corra atrás. Biscoito ou bolacha não tem discussão, é biscoito, né? Bolacha. Combinado. É bolacha. Ah, meu Deus do céu. Não, não é biscoito. É biscoito. É que varia. Varia, tá? Tem Tá. tipo de biscoito que é bolacha, tem tipo de bolacha que é biscoito. O biscoito Enfim, é o é tipo- complexo. o biscoito Agora, é tipo contra-cheque ou olerite, Ah. você nunca recebeu um olerite na sua vida. Você sempre recebeu contra-cheque. Sempre. Eu recebi olerite durante muitos anos e agora eu recebo olerite aí, contra-cheque. Sereto? Olerite. Olerite. Que doido, semáforo. nunca ouvi. Farol, carta né? de motorista. Farol, né? Sinal. farol, semáforo. Mas olha só, vamos falar daquilo que é discutível, calçada. tá?
aquilo que é discutível, Palmeiras ou Flamengo? A discussão é qual é o melhor, Cereto? Olha, é uma pergunta muito difícil. O melhor time é o Flamengo, eu acho. O melhor time mesmo é o Flamengo. E acho que o elenco é muito questionável. Acho que os dois times têm elencos muito fortes. Mas acho que o melhor time do goleiro ao ponta esquerda é o Flamengo. O Palmeiras, e com dois jeitos diferentes de jogar, né? E os dois times têm elencos muito fortes também. É uma do goleiro pergunta... ao ponto esquerdo incluiriam a lateral direita? Inclui a lateral direita. Do goleiro ao ponto esquerdo inclui a lateral direita, inclui o zagueiro também, inclui o Você concorda? Inclui tudo, é claro. Não, veja só, concordo com o Cereto, acho que o Roger e o Paulo Nunes também disseram na matéria do Eric. E acho que fica bem, para mim fica bem claro que o Flamengo é melhor como 11 e o Palmeiras superior levemente como elenco. Levemente como elenco, o que não faz com que você tenha como garantir que o Flamengo vença o Palmeiras. Acho que são confrontos, podem ser confrontos bem interessantes. Mas da onde vem essa hegemonia que acontece no futebol brasileiro nos últimos anos entre Flamengo e Palmeiras? Se você pegar os últimos 3 campeões, Palmeiras, Flamengo. Campeão brasileiro. Da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Então, você já tem um princípio de hegemonia. Você tem uma estruturação financeira, cada um fez do seu jeito, ao seu modo, mas tem. Você tem um investimento pesado em contratações, no caso do Flamengo. Palmeiras fez isso também, mas depois descobriu que precisava e seria interessante utilizar mais a categoria de base, algo que o Flamengo preferiu negociar, montagem do formas diferentes. O Flamengo preferiu negociar seus jogadores jovens e fez isso com diversos atletas para contratar jogadores mais experientes com condição de dar resultado imediato. E o Palmeiras conseguiu o resultado imediato dos seus jogadores jovens. Ou seja, são filosofias diferentes de trabalho, ainda que sejam baseadas numa estruturação financeira. E dinheiro chama dinheiro. Exatamente. Você monta a equipe, você coloca... Entra mais dinheiro. Treinamento bacana, ganha título, atrai patrocinador, ganha mais dinheiro e faz tudo de novo. O ciclo continua, né, Cereto? O dinheiro faz toda a diferença. Se você for escalar um trio aí, você bota o Atlético Mineiro, que também vai fazer com que o dinheiro faça a diferença na temporada, né? Então são esses 3 que os outros times hoje precisam vender jogadores para montar time, né? Para colocar o balanço em dia. Flamengo e Palmeiras tem muito dinheiro. Tudo bem que o Palmeiras, de fato, tirou um pouco o pé do acelerador na questão dos investimentos, mas botou a molecada e a molecada deu muito conta do recado. A molecada entrou e entrou muito bem nesse time do Palmeiras. Olha, é uma questão aí de conquistas, a conquista do Campeonato Brasileiro, ela tem muito peso, a da Libertadores ela tem muito peso, a da Copa do Brasil tem muito peso, agora vem a Supercopa do Brasil para fazer esse tira-teima, mas esses 2 times de novo vão disputar, eu acho que cabeça a cabeça a temporada outra vez, botando o Atlético Mineiro como uma terceira força. E essa questão do dinheiro é muito importante, facilita seu trabalho, mas dá para fazer muita besteira com dinheiro também. Se a sua folha de pagamento tiver entre as 3 primeiras do Brasil e você for o 12º colocado do Campeonato Brasileiro, que você está fazendo besteira com dinheiro. Menção a alguém? Tá falando do Corinthians é esse caso. O Corinthians não tem dinheiro? Não, o Corinthians tem dinheiro. Esse ano teve dificuldade de pagar os salários. Mas o dinheiro tem que ser bem investido. Eu acho que Flamengo e Palmeiras fizeram isso. O Palmeiras, quando teve o investimento, foi lá, contratou vários jogadores que estão nesse grupo. E isso dá uma facilidade para você entrar com jogadores jovens. E o Flamengo soube fazer o dinheiro se movimentar. Mas fato é que assim, a folha salarial mais pesada do Flamengo não foi páreo ao Palmeiras nas competições de mata-mata. Porque mata-mata é peculiar. Mas não houve o confronto entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo acabou tropeçando num momento de instabilidade de troca de comando. E essa troca de comando, que esse ano demorou um certo tempo para dar resultado no Flamengo, no Palmeiras deu resultado imediato. Então, não teve que trocar de novo, né? O Flamengo teve que trocar duas vezes. São circunstâncias. E aí, falando dessas trocas em o Cereto, porque os 2 treinadores, tanto o Abel Ferreira quanto o Rogério Ceni, por conta dos títulos conquistados, eles chegam com muita confiança para essa temporada. Há uma aposta maior em um ou em outro da sua parte?
Olha, eu acho que a diferença é que o Abel Ferreira não foi questionado em nenhum momento desde que chegou ao Palmeiras. Ele chegou no Palmeiras, o time já entendeu muito rapidamente o que ele queria, tem conceitos muito claros do que ele pretende de futebol, apostou na questão dos contra-ataques. Hoje o Palmeiras tem o melhor contra-ataque do Brasil e acho que ele não foi questionado em nenhum momento. E acho que a gente tem que esperar um pouco mais ainda, apesar dele, ele teve resultados muito rápidos, mas é muito cedo, né? Até então ele não havia tido nenhum resultado importante na carreira, já tem 2 títulos muito importantes no comando do Palmeiras, a Libertadores e a Copa do Brasil. O Rogério Ceni foi bastante questionado durante o trabalho dele no Flamengo. E acabou que ele deu a volta por cima, mas houve um momento ali que ele estava quase sendo demitido, né, pelo Flamengo. E ele conseguiu dar a volta por cima e terminou muito bem o campeonato. Só que técnico do Flamengo é sempre assim, né? O próximo resultado é o que vale. Ele sempre vai tá pressionado e sempre vai ter que se provar e é um técnico que também está começando a carreira. Agora, de fato, esse título tem muito peso para definir, inclusive, a carreira do Rogério. Acho que o Rogério foi pressionado de uma maneira exagerada. Porque... Por você, Alfredo, eu aqui não. nessa bancada? Não, eu não. Porque você não pode ser campeão antes do campeonato acabar. No segundo jogo, o torcedor do Flamengo já quer ser campeão. Você está chegando num clube, você tem que entender os seus jogadores,